Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Giro Cultural. Eu sou Jean Capato e estou tendo o prazer de estar recebendo aqui. Se apresentem, meninos. Muito obrigado pelo convite, né, primeiramente. Eu que agradeço. O meu nome é Rafael, eu sou graduando em Ciências Biológicas e faço parte da Entre Atos Produções Artísticas. Eu também sou web designer, eu trabalho com direção musical, trabalho com sonoplastia, operação de som e toda a parte de musicalidade de teatro eu estou trabalhando na Entre Atos Produções. Meu nome é Matheus Dota, eu sou ator, cantor e dançarino e também faço parte da Entre Atos Produções Artísticas. Tenho uma experiência de alguns anos aí na arte. Já vamos para a nossa primeira pergunta. O que levou vocês a entrarem nesse meio artístico? Bom, para mim foi bem curioso, porque até então a minha experiência com a arte foi só na música, né? Então eu, com meus 11 anos, eu comecei a estudar teclado, piano e um pouco da teoria musical. E aí, quando eu comecei a entender um pouco melhor sobre a teoria musical, comecei a me aprofundar um pouco mais, aí eu comecei a dar aula. E até então era o único contato com a arte que eu tinha. Aí, então, eu entrei no curso de Ciências Biológicas, eu fugi um pouquinho da arte, e em 2020 eu acabei retornando para a arte, só que de uma forma completamente diferente, de uma forma como eu nunca tinha trabalhado, que é no teatro. Então, o teatro eu sempre gostei muito, mas eu nunca tive a experiência. Mas, para mim, assim, foi incrível ter esse primeiro contato. E agora tá sendo bem legal com um novo grupo, a gente com novos projetos, a gente sempre aprendendo mais, então está sendo bem legal. Eu comecei com 12 anos que eu entrei no teatro a primeira vez. Eu lembro que eu assisti um filme do Harry Potter e eu gostei muito. Eu falei, meu Deus, eu quero ser igual a ele. E aí, no ano seguinte, meus pais procuraram sobre o curso de teatro. E aí acabei entrando e gostei muito, assim. Aí o teatro, depois de um tempo, acabei ficando um período ali, quando eu fiz faculdade, no ensino médio, que eu acabei sem fazer nada na arte. E depois que eu voltei com teatro, dança e canto. Nossa, que legal. E aí estou inserido aí em várias coisas hoje. E, Rafael, você como pianista, qual dica você daria para quem está querendo começar nessa área, começar a aprender sobre piano, essas coisas? Olha, principalmente estudar muito sobre teoria musical. Muita gente, às vezes, ignora um pouco da teoria, vai direto para a prática. Eu quero aprender a tocar, quero começar a pegar a música da Adele e começar a tocar. Muita gente começa assim, né? O que é um grande incentivo. Eu não acho ruim fazer isso, porque é uma motivação que você tem, né? Mas eu recomendo muito ter o foco ali na teoria musical, porque é ela que vai dar a base para todo o seu estudo, para piano, para teclado, para qualquer instrumento que você for estudar, ela vai te dar a base. Então, acho que é a minha maior recomendação, assim, e tentar. Mesmo que você não tenha o teclado, não tenha o piano, a teoria musical ela te permite estudar sem o instrumento por enquanto. Então, você pode se aprofundar e quando você tiver um instrumento, vai ser um pouco mais simples, vai ficar um pouco mais confortável. E quantos anos leva para aprender a tocar um piano? Tocar bem? Eu diria assim a vida toda, na verdade. Assim, os grandes pianistas, eles falam que você nunca para de aprender piano, né? Sempre tem alguma coisinha que você tem alguma dificuldade a mais, sempre vai ter alguma coisa a mais para você aprender. Então, eu recomendaria, assim, tirar um pouco do objetivo de tocar bem e muito mais para o tocar bonito, o que você acha que é tocar bonito. Porque o que vale mesmo é o que você acha, né? Não é muito o que as pessoas estão te ouvindo. Então, eu acho assim, se você está confortável tocando as coisas que você gosta, seja as músicas que você ouve no dia a dia, assim, eu acho que isso é super válido, é o suficiente. E, Matheus, o que é ser ator para você? Nossa, que pergunta difícil. Acho que é vivenciar várias histórias, né? Eu acho que quando a gente é ator, a gente tem o privilégio, eu considero isso como um privilégio, né?
da gente poder viver histórias que não são as mesmas que a gente já vive, né? Ou viver a mesma que a gente já vive, né? Pode ser também. Mas o que eu acho muito interessante é você viver pessoas completamente diferentes e poder aprender alguma coisa com isso, né? Ok. E como você faz para criar um personagem? Que a gente ouve muito falando, principalmente na TV, né, em relação a criar um personagem. Como Sim. que você faz para criar o seu personagem? Tecnicamente, existe vários processos, né? Cada escola, cada produtora escolhe um processo. Mas, tecnicamente, tem muita coisa aí que muitas vezes o grande público não sabe. Mas, pessoalmente, eu gosto de buscar várias referências, né? E tentar trazer isso para o meu corpo e para a minha voz. E saber aonde que eu encaixo esse personagem. Além de procurar a vivência dessa pessoa, né? Então, como que ele vive, aonde ele vive, o que ele já vivenciou. Muito legal o seu jeito e o seu método para estar criando um personagem. E você, Rafael, o que é ser um compositor instrumental? Olha, compositor instrumental é aquele que dá toda a ambientação para uma cena de teatro, por exemplo. Então, no teatro, quando você está começando a peça e está tendo aquela musiquinha de fundo, aquilo ali foi um compositor instrumental que fez. Também é chamado de sonoplasta. É o que dá a base tanto para a parte cantada também, se ele compor o instrumental e aí vier o cantor em cima, aquela base quem construiu foi o compositor instrumental. Então, essa é a definição, assim, mas o meu papel como compositor instrumental é mais para a função de ambientação mesmo das cenas. Sim. Seria, no caso, igual na novela, que ele está com aquela musiquinha para te ajudar a ter a emoção que a cena quer mostrar. Isso, é aquela função do filme de terror, por exemplo, que a gente sente aquele som indo do grave, indo para o agudo e você fica apreensivo. Essa é a função do compositor instrumental. Então, Nossa, legal. É bem interessante. Mexe muito com as emoções de quem está ouvindo. E, Rafael, você é dançarino também. E eu sempre ouvi dançarinos dizendo que eles têm, um tipo de música preferido de dançar. No seu caso, qual é o seu e por quê? Eu sempre gostei muito de musical, desde que eu era criança. Eu tenho várias referências de musicais, mas eu comecei dançando hip hop. Eu comecei numa escola dançando street dance, né? E aí, depois de um tempo, passei para o jazz funk, que o jazz funk ele é como se fosse uma mistura. Ele pega alguns movimentos... A base é de hip hop, né? O funk vem do hip hop americano. E não é o funk brasileiro, né? Que às vezes o pessoal acha que é o funk brasileiro. Mas você tem a base do hip hop e uma outra base que complementa, que é do jazz. Eu acho que foi onde eu mais me encontrei aí, mas é nesse estilo de hip hop. Então, você dança todos os tipos de música que colocar, você consegue dançar? Não, todos não. Acho que isso é quase uma pergunta igual ator que tem a obrigação de chorar, né? Não, assim, o hip hop, ele abrange muita coisa, né? Principalmente o jazz funk, por ter essa mistura, ele abrange muita coisa. Você vê muito jazz funk, por exemplo, em videoclipes de cantores pop, né? Você vê muito em Britney Spears, essa leva de artistas, Lady Gaga também. No Brasil você tem alguns que já estão bebendo dessa fonte também. E no caso, o hip hop você tem desde sempre nos Estados Unidos, né? Uma grande referência de artistas. Legal. Eu vou fazer uma pergunta, qualquer um de vocês pode responder. Vocês estavam comentando que vocês são do grupo de teatro Entre Atos. O que é esse grupo? Qual que é o objetivo? Bom, esse grupo nasceu da nossa preocupação de trazer uma arte profissional, uma arte que a gente consiga fazer de forma tranquila, de forma com amigos que a gente sabe que nós trabalhamos juntos por um objetivo em comum. Então, nasceu dessa preocupação da gente trazer uma arte profissional que nós consigamos fazer de forma muito tranquila. E a gente se reuniu, a gente conversou a gente se reuniu entre 8 pessoas e a gente perguntou o que vocês acham, se acha que rola e tudo mais.
E a gente acabou percebendo que cada um ali tinha uma facilidade com uma determinada área da produção artística. Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade maior na parte de comunicação da identidade visual, por exemplo. A gente tem outras pessoas que têm maior facilidade na parte de gestão administrativa ou gestão financeira. Então, a gente começou a perceber, olha só, a gente tem uma equipe com várias pessoas com várias aptidões, vamos então usar disso, né? E aí surgiu Entre Atos. Inicialmente a gente está com uma parceria com a companhia CIA 8 no palco e tá super legal, assim, a gente está com vários projetos, a gente está com vários planejamentos. Então nasceu, eu acho que na verdade a Entre Atos ela ainda está nascendo. A gente está no início de tudo e acho que isso que motiva muito. E o que é interessante é que ele falou de leveza, né? Que dá para você fazer algo com leveza, mas com qualidade. Porque o meio artístico ele é um meio muito complicado, né? De você se inserir, de você, às vezes, estudar também, né? Não é tão acessível quanto deveria ser. E quando a gente pensou em formar esse grupo, foi justamente com pessoas que se davam muito bem, sempre se deram muito bem, e com o intuito de trazer algo de qualidade, mas misturar com essa leveza para não ser uma coisa muito pesada, porque o meio já é pesado, né? Sim. E como foi para vocês voltarem ao palco depois da pandemia? Durante a pandemia, no caso? Olha, no nosso caso a gente estava muito ansioso para voltar, né? Porque o meio artístico sofreu muito durante a pandemia, né? Porque um dos que mais sofreu, né? Porque foi do nada e a gente ficou aí 1 ano e meio, 2 anos parados. E agora retornar dá essa motivação de tipo, a gente consegue fazer de novo. A gente ainda está com 50%, né? Em alguns casos a gente está com 50% do público, mas mesmo assim é importante a gente estar lá no palco, a gente estar lá produzindo, tá se reunindo com o pessoal para estudar texto, para conversar mesmo. Então foi muito importante para a gente ter voltado. É a oportunidade de fazer o que ama. Sim, a gente conseguiu fazer alguns outros projetos, não com a Entre Atos, com outros grupos, né? Já em 2020, mas aí já foi bem complicado, né? Ter que estar de máscara no palco também, pela segurança de todo mundo. E agora, com todo mundo vacinado, né? Com a 3ª dose, a gente conseguiu já voltar, pelo menos com um elenco sem máscara, no palco, né? Fora do palco, ensaios, tudo, máscara o tempo todo, porque é importante, né? E a gente espera uma normalidade aí, né? Daqui nos próximos meses, para que a gente possa ir voltando ao que a gente estava acostumado, né? Fala um pouquinho sobre os apoiadores de vocês. Então, a gente teve alguns apoiadores, sem falar da nossa família, nossos amigos, né? Mas teve um pessoal que ajudou financeiramente também, ou com deixando mais acessível, por exemplo, a gente tem um cenário e tudo mais. Então, você tem a lista aí? Eu tenho, vou falar a lista para que a gente não esqueça ninguém, né? Então, a gente teve como apoio Baby Dri Kids Store, Conservatório Carlos Gomes de Campinas, o Espaço Vivem Fortes de Campinas também, a TV Interação, a Caixa Mágica Teatro e Cultura e o Domingos Biribas Carnes. Também tivemos alguns parceiros nesses projetos, que foi a Cultura Libras, que é muito legal, que eles trouxeram acessibilidade, né, para a nossa peça. A gente tem como um grande parceiro a Estação Cultura de Campinas, que a gente conseguiu ensaiar bastante lá, eles têm um espaço incrível. E a CIA Teatral 8 no Palco, que fez uma parceria com a gente para levantar esse espetáculo desde o início. O espetáculo Casa, Casais e Aiais, que eu não falei o nome do espetáculo. No caso, você comentou sobre a acessibilidade na peça. Como que é isso? Olha, no caso, a gente, desde o momento que a gente se reuniu pela primeira vez para conversar sobre Entre Atos, uma das preocupações foi: a gente tem que ser acessível, não só para o público ouvinte. A gente também vai trazer acessibilidade para a comunidade surda. Eu já tive experiência com um amigo surdo, então eu me comunico em Libras, e eu trouxe essa preocupação também no grupo.
E aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer a peça junto com a Companhia 8 no Palco, com a direção do Neto Vilar, todo mundo se mexeu ali para falar, vamos procurar um intérprete aqui na região e tudo mais. E a gente achou um intérprete ali de Santa Bárbara, que é a cidade onde a gente mora. E foi incrível, assim, foi a primeira vez que a gente viu uma peça com um intérprete de Libras, aqui na região, pelo menos. Sim, eu realmente nunca vi. Porque a gente sente uma ausência, uma falta de inclusão aqui na região. Então, se a gente está com essa proposta de ser um pouco mais acessível, vamos começar a gente, então. Vamos mobilizar isso para que talvez outros grupos também façam, incentivar. Servir de inspiração. Exato. E assim, é muito legal, porque é um grupo que às vezes a gente acha que não está vendo nossas sedes. É um grupo que às vezes a gente acha que não vai para o teatro, mas eles vão para o teatro, eles estão no Instagram. E entra também a questão da acessibilidade, por exemplo, nos nossos posts. No Instagram, por exemplo, a gente tem uma pessoa, uma das atrizes que compõe a equipe da Entre Atos, que é a Lola Gutierrez, e ela também trabalhou já com pessoas cegas, pessoas com baixa visão, e ela faz as descrições das imagens para as pessoas cegas, nas nossas imagens. Nossa, que legal! Então, desde o início, a gente tem essa preocupação com a acessibilidade, e até então a gente está cumprindo isso muito bem, e a gente pretende continuar. Sim, um bom exemplo é sempre bom manter, né? Sim. E quais são os projetos que vocês têm para 2022? Então, para 2022 a gente está conseguindo tirar algumas coisas aí do papel, né? A gente tem 2 projetos já em mente. Um deles eles ainda não têm nome, né? Mas um deles é um projeto mais voltado para o público de drama, né? A gente tem algumas referências muito grandes, como Nelson Rodrigues, que é um grande dramaturgo brasileiro, né? Ele seria uma das referências para a gente montar esse drama. E a gente tem também um outro lado que a gente está trabalhando agora, que é a questão de regionalismo, né? Então a gente vai trazer um tema mais infantil, buscando elementos de regionalismo. Então elementos caipiras, elementos nordestinos, né? A gente ainda está definindo tudo certinho, mas também pensando na acessibilidade nesses 2 projetos. E tudo isso com a direção do Neto Vilar, que é da Companhia 8 no Palco. Então é uma parceria entre a Entre Atos e a Companhia 8 no Palco. Nossa, que legal. Aproveitando que vocês estão aqui, né, já são atores, eu queria saber a opinião e convidar vocês para estar participando de um dos nossos quadros, que é o quadro Qual é a Dica? Para quem não sabe, nesse quadro nós temos o objetivo de estar falando e estar trazendo dicas de filmes, séries, livros, música, dança, aquilo que é legal e interessante para cada um de nós, para vocês também estarem tendo acesso e estar conhecendo sobre o tema. Qual é a dica de vocês de hoje? Teve um filme que eu assisti essa semana que está concorrendo ao Oscar, incrível, chama Coda no Ritmo do Coração. E tem tudo a ver com a gente, porque traz a questão da acessibilidade também, porque a história é uma família de pessoas surdas e teve uma menina, a filha deles é ouvinte, e a história dela é que ela quer ser cantora, só que ela nunca pensou sobre isso, né? Ela está dentro daquela família que não conhece muito bem o que é a música, e o trabalho deles é ali na pescaria e tudo mais, e eles são basicamente fechados ali à pescaria, que é o mais fácil, que é o tradicional da família, então vamos continuar aqui. E ela, quando descobre que ela pode ser uma cantora, ela descobre isso na escola, ela começa a ficar muito animada e tudo mais, e é incrível, porque quando o professor de música dela pergunta para ela o que você sente quando você canta, ela não consegue falar, porque ela nunca se expressou sobre a música na vida dela. E ela começa a falar em ASL, que é a língua de sinais americana. Ela começa a falar que ela se sente leve, ela começa a fazer a interpretação dela sobre o que ela sente quando ela pensa sobre música. Então é um filme incrível, está concorrendo ao Oscar. Um dos
uma das indicações é o de ator coadjuvante, que é um ator surdo que atua nesse filme. Então, incrível, recomendo super. Então assistam, aproveitem a oportunidade de uma boa dica, né? E você? Eu tenho uma indicação de uma série, é uma série brasileira muito boa, chama Bom Dia Verônica. Ela conta a história de uma escrivã da polícia que, se não me engano, se ambienta em São Paulo. E ela, em uma das investigações ali, ela acaba se envolvendo em um caso de violência doméstica. E aí, quando ela vai para descobrir mais sobre esse caso, ela acaba descobrindo que tem algo muito mais sério naquilo, né? Que envolve Estado, corrupção, que envolve coisas de violência, uma violência muito pior. Pior não, né? As duas são horríveis, mas uma violência ainda mais grave. E é muito boa, muito boa. Então, aproveitem a dica também, assistam Bom Dia Verônica, que realmente é muito boa. E aproveitando, eu vou estar dando agora a minha dica também, que é o filme Orgulho e Preconceito, que é de 2005, que é protagonizado pela Keira Knightley e pelo Matthew McFadden. Se não estiver pronunciando errado, se eu tiver, por favor, me perdoe. Para quem não conhece, ele é uma adaptação do livro da Jane Austen, lá de 1813. E esse filme foi lançado em 2005. Ele conta a história da Elizabeth Bennet, que é uma menina que vem de uma família humilde, são 5 irmãs no total. Tem uma mãe que é meia doida, que quer que todas as filhas casem o quanto antes. Um pai que é meio sonso, tenho que dizer a verdade, não é muito tipo de personagem que eu acho interessante. E também tem o Sr. Darcy, que realmente, para mim, é um dos melhores protagonistas e personagens de livros também que existe. Ele tem um sarcasmo que eu acho muito interessante, que o ator também conseguiu trazer de uma forma magistral. Eu acho dificílimo conseguir aquele tipo de atuação. E a história conta voltada a esse amor. Como que ele vai fazer na verdade, como eles vão conseguir lidar com esse amor, já que um não suporta o outro. E durante a história nós descobrimos que isso não é um ódio, mas sim uma atração que eles não querem aceitar. E são 2 horas e 13 de filme que você fica preso do início ao fim do filme. Acontecem umas outras tramas no meio, mas eu acho que a da Elizabeth e do Mr. Darcy são as mais interessantes. Essa é a minha dica de hoje. E antes de estar passando para a parte das redes sociais, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta que eu acabei de pensar e eu acho muito interessante. Qual o sonho de vocês, profissionalmente, que vocês não realizaram ainda e querem realizar? O meu sonho, eu quero, claro, continuar nas artes em geral. Eu gosto muito de teatro, gosto muito de cinema, de dança também, mas eu acho que o que me move mais é a música. Então, assim, futuramente eu quero conseguir cada vez mais investir na música e trazer músicas autorais no futuro próximo, quem sabe. Muita boa sorte para você. Obrigado. No meu caso, eu tenho um grande foco na minha carreira acadêmica, na parte científica, né? Mas na minha questão artística, eu tenho muita vontade de fazer esse grupo crescer mais ainda. Eu quero fazer com que a Entre Atos chegue em outros cantos, que chegue com maior acessibilidade que a gente consiga. O meu sonho é fazer a Entre Atos dar certo mais do que ela já está dando. Esse é um sonho artístico que eu tenho atualmente. Então, sucesso para vocês dois. Gostaria que vocês estivessem divulgando as redes sociais de vocês, para o pessoal ter acesso. O meu é @RafaCeae e o Instagram da Entre Atos é @EntreAtosProduções. O meu é @MatheusDota, Mateus sem H e DOTA no final. Inclusive falando também das nossas peças, né, que a gente está falando sobre o futuro em 2022, o que a gente pretende. A gente tem uma peça que a gente acabou nem falando, né? Que é a principal, que é Casa, Casais e Aiais, que a gente apresentou em Campinas, dia 29 de janeiro, e que agora a gente está se planejando aí para conseguir talvez expandir para
outra cidade, se tudo der Tá certo. aqui em Hortolândia. Sim, por favor. Nesse momento, a gente gostaria de estar avisando, né, que no final do nosso programa de hoje vai estar passando os erros de gravação. Então, para você que gosta de ver os outros passando um pouquinho de vergonha, assista. Assim que terminar o programa, vai estar passando logo em seguida. E eu já gostaria de estar agradecendo a cada um de vocês que estiveram aqui assistindo a gente, que disponibilizaram um pouco um momento do seu dia, da sua noite, para estar nos assistindo. Muito obrigado. E deixe a sua dica aqui embaixo também, comente o que você achou do programa, compartilhe. E nós, em relação ao sorteio, nós estaremos fazendo assim, um pouco diferente. Nessa semana, vocês vão estar divulgando o post do nosso próximo programa. Vocês vão estar divulgando não o programa de hoje, o programa da próxima semana. A partir de amanhã, o Adriano vai estar postando, a TV Interação, no caso, e o Portal Hortolândia vai estar postando a divulgação do próximo programa, e vocês vão estar compartilhando nas suas redes sociais e marcando um amigo. E aí você já vai estar concorrendo a um par de ingressos para o cinema. Tá? Eu agradeço a cada um de vocês, um beijo, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.